A crise política ganhou novos ingredientes com a divulgação dos áudios do empresário Joesley Batista envolvendo a Procuradoria-Geral da República e ministros do Supremo Tribunal Federal. A revelação coloca em xeque o acordo de delação premiada dos executivos e donos do Grupo JIF. Aliados do presidente Michel Temer comemoram o que pode representar o enfraquecimento das denúncias contra ele. Conversa comigo sobre esses últimos acontecimentos e a repercussão na Câmara, o deputado federal por Minas, subtenente Gonzaga, do PDT. Bem-vindo, deputado. Cumprimento, Vivi. Eu quero cumprimentar os espectadores da TV Assembleia e agradecer a oportunidade de estar aqui nessa TV Assembleia maravilhosa. Deputado, esse episódio, o senhor acha que fortaleceu o Temer? Qual que é a impressão que corre nos bastidores da Câmara sobre esse episódio? Olha, o Temer hoje está na mão dos deputados. Então, considerando esse universo que pode aprovar ou não a investigação, fortaleceu o Temer. Porque é um universo de pessoas... É um sentimento que corre lá. É um sentimento porque nós temos um número razoável de parlamentares que também precisam se defender. Então, defender o Temer, votar contra a investigação do Temer, é também uma autoproteção para muitos desses deputados, para muitos desses partidos. E esse episódio, então, desacreditando aí a delação, serve para fortalecer esse serve fortalecer, tá? Eu acho que o presidente Temer sai muito mais enfraquecido aos olhos da sociedade, né, da população, mas nesse universo, que é quem nesse momento tem a competência de autorizar ou não a investigação, o prosseguimento da investigação, ele sai fortalecido, porque alimenta o discurso desses parlamentares de que há um assodamento, há um atropelo do Janot, que eu acho que não tem. Né? O Janot, obviamente, está trabalhando com a agenda dele, que termina dia 17. Mas do ponto de vista da necessidade de celeridade da investigação no Brasil, tomara que todos os processos, né, que todos os crimes, que todas as investigações tivessem essa celeridade. Então, não é o Janot que está errado, é o restante que está. Então, nessa perspectiva, fortalece o Temer por conta desse universo que tem que decidir sobre a continuidade ou não da investigação. E uma nova denúncia chega lá de enfraquecida. Seria esse o raciocínio? Esse é o raciocínio. Eu não acho que chegue enfraquecida. Né? Primeiro que nós não conhecemos ainda, pelo menos do ponto de vista não está publicado ainda, não é público, não é de domínio de todos nós, que denúncia que o Janot vai fazer. Está todo mundo ainda nesse momento trabalhando com hipóteses. A hipótese de elementos que está na delação do Funaro, elementos que estão na delação do JBS, mas enfraquece aos olhos de quem precisa defender o Temer e de quem precisa se defender. Eu não acho que... E de quem decide sobre a denúncia. De quem decide. Mas é um jogo político, é um discurso necessário para garantir é um enredo necessário para justificar o voto. Agora, o senhor acha que Temer menos enfraquecido, não é? Porque impopular, nós sabemos que a popularidade dele é muito ruim, não é? Muito baixa, mas dentro da Câmara, se ele se fortalece aos olhos da Câmara, ou de boa parte da base dele, que dá sustentação às necessidades do governo, existe possibilidade de resgate da reforma da Previdência? Não. O fortalecimento ou não do Temer dentro do Congresso não fortalece a discussão da reforma da Previdência. Por quê, deputado? Porque a reforma da Previdência proposta é muito ruim, ela é ruim para a sociedade. Se ela tem algum benefício, é exclusivamente para o equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional. E para boa parte dos parlamentares, dialogando com a sociedade, há que se encontrar outras alternativas para o fortalecimento do caixa do Executivo, do governo, e não necessariamente a retirada dos benefícios previdenciários, que ainda que possa haver espaço para algum ajuste, a proposta que veio do Executivo e a proposta que foi aprovada na comissão especial, ela efetivamente retira direitos, ela retira conquistas. Ainda que alguém possa dizer, olha, mas é necessário fazer para equilibrar o caixa do Tesouro. Para a grande maioria que é contra a reforma, que olha para a população, vai dizer o seguinte, que o Executivo encontre outra forma de resolver seu problema de caixa e não com a reforma da Previdência, que traz prejuízo para o conjunto da população. Você acha que os deputados temem também as urnas quando tomam a decisão de não... Claro. Todo mundo que está no mandato, né, ainda que ele faça a opção de sair, ele não quer sair pela porta dos fundos.
Ele quer fazer a opção de sair, não deixar que a população decida por ele. Então, todo mundo tem um instinto de sobrevivência do seu mandato. Então, é claro que, nesse momento, parte dos parlamentares que votariam na reforma, na expectativa de que houvesse tempo para ele se explicar ou para ele ter uma outra ação propositiva, afirmativa na sua base eleitoral, ele enxerga que agora não tem mais esse tempo para ele explicar para a sua base eleitoral ou para conquistar novos eleitores com essas decisões. Então, é claro que a eleição do ano que vem é um grande fator que dificulta o debate agora, a aprovação da reforma da Previdência no plenário da Câmara. Agora, essa crise continuada no país, que cada vez que tem um solavanco desse, como aconteceu essa semana, recrudesce a crise, não é? Isso, aos olhos do eleitor, só aumenta a desconfiança. O senhor acha que existe alguma coisa que pode ser feita no sentido de melhorar essa percepção do eleitor? Nós estamos em ano já pré-eleitoral. No imediato, não. Eu acho que, e torço muito, para que nós não percamos a paciência e a tolerância com a democracia. Porque se nós não perdermos a tolerância com a democracia, eu acho que esse processo, eu diria assim, esse luto que nós estamos passando, ele vai passar e nós vamos nos organizar, a sociedade vai se organizar, né? Estamos no fundo do poço, realmente, né, de credibilidade. Essa corrupção endêmica no Brasil, isso é desesperador, né, para todos nós, para toda a população, para quem não está no exercício do mandato, né, que tem que acreditar em quem está no exercício do mandato, é desesperador. Você olha para todo mundo, para a maioria, você coloca todo mundo no mesmo saco, né? É comum a gente receber na nossa rede social, é tudo farinha no mesmo saco. Então, assim, ainda que alguém de nós tenha posicionamento diferente, ainda que alguém de nós não tenha nenhum comprometimento com a corrupção, mas aos olhos do senso comum, ó, você está lá, você é igual. Então, assim, essa descrença é legítima, que atinge, né? O sistema, atinge todo mundo, né? Atinge o sistema. Então, eu insisto, eu espero que a gente tenha a tolerância necessária com a democracia para que essa democracia possa superar. Mas não vai ser de um dia por outro. Não vai ser nos próximos 5, 10 anos que nós vamos ter uma estabilização e uma segurança de que, de fato, a corrupção não é mais o principal problema da gestão pública no Brasil. Tem uma reforma política em curso na Câmara. O senhor acha que essa reforma política, de alguma forma... Não, eu não acho que ela vai... Não, de forma alguma. A minha percepção é que a reforma política proposta, todos os debates colocados até agora, não dialoga com o sentimento da população. O que a população quer? A população quer se sentir representada e mais, sentir representada por pessoas honestas. Então, ela quer que tenha lá pessoas honestas. Ela sabe que alguém vai ter o mandato, mas ela quer que sejam pessoas honestas que trabalham pelo bem comum. E essa endemia da corrupção brasileira, as pessoas querem outra representação. E a reforma... Estão querendo renovação. E a reforma, por isso, os textos propostos, ele não dialoga com essa necessidade da população. Na minha compreensão, ela dialoga com o instinto de sobrevivência de quem tem mandato. O debate está colocado da seguinte forma: olha, qual alternativa é melhor para eu ganhar a eleição? Isso aí vale para o Distritão. O senhor está se referindo ao Distritão especificamente? Não estou referindo a todas as propostas, tá certo? Porque, por exemplo, o fato de ter acabado o financiamento privado de campanha, né, que acabou lá em 2015, por decisão do Supremo e também por decisão da Câmara, em boa medida, muito embora tenha ficado lá a possibilidade de financiamento para o partido, mas que era um engodo. Mas, de qualquer forma, a própria Câmara debruçou sobre isso. Isso muda a lógica da maioria dos candidatos. E aí não estou falando só de quem já está no exercício do mandato, da maioria dos candidatos fazer eleição. Como é que nós fazemos campanha? Né? Historicamente, como é que nós fazemos campanha no Brasil? Nós fazemos com lideranças, legitimadas ou não. Mas são pessoas que compram a minha ideia e que vendem a minha ideia para frente, que me defende. E, infelizmente, no Brasil, a maioria dessas pessoas que fazem esse trabalho, e aí tem muito a ver com os prefeitos, com os vereadores, quem já está no processo político. Quem está lá na ponta. Quem está lá na ponta, ele eleitor. faz isso mediante um recebimento. Ainda que seja um recebimento para pagar contas devidas. E agora não tem financiamento. Eu não estou dizendo que o recebimento, ele por si só, ele está errado, que ele é ilegal. Eu estou dizendo o seguinte: uma liderança que está lá no município ou aqui na capital, que ele diz o seguinte: olha, eu tenho que colocar 30, 40, 50 pessoas para bater de porta em porta.
Eu vou gastar combustível, vou gastar mão de obra, que vai fazer um telemarketing, que está proibido hoje, mas já pôde fazer muito. Então, assim, olha, eu preciso de tanto para pagar essas pessoas. O camarada vai lá e paga. Mas ele não tem coragem de declarar 5 milhões, 4 milhões, 8 milhões na campanha dele. Então ele declara muito menos do que isso. E aí entra o caixa 2, corrupção. Então, na medida que houve a proibição do financiamento privado, as empresas respondem pelo que fizeram de errado. Não é só o candidato mais. Se até ontem era o candidato que respondia, hoje não é mais o candidato. A empresa que está fazendo isso, ela também está cometendo a ilegalidade, está cometendo o crime. Então, a empresa fala assim, eu não vou fazer mais. Então não vai ter esse dinheiro mais para o candidato pagar essa conta, ainda que ela seja legítima. E o que você acha que vai acontecer? Não tendo esse dinheiro, os atuais detentores de mandato entram em desespero. Como é que eu vou chegar lá? Se eu sempre cheguei por esse caminho. Se esse caminho fechou, a ponte quebrou, como é que eu vou chegar lá? Então, começa a pensar no distritão, começa a pensar em alternativas, no fundo público, para restabelecer essa ponte. Que são os dois pontos polêmicos. Então, é o fundo público de campanha, não então, o voto na minha visão, esse que é o desespero para fazer uma reforma que, de alguma forma, dá uma resposta. Nós temos que, é muito comum você ouvir lá no plenário, temos que dar resposta à sociedade. Na verdade, é uma resposta para si próprio, dizer o seguinte, qual o caminho, né? Qual ponte que eu posso construir aqui que me leva de novo a esse público? Agora, deputado, nessa semana foram votados o fim das coligações e a cláusula de desempenho. Não é? E ainda em primeiro turno, mas é só o texto principal, e vai ter votação de destaque semana que vem, e existe, estão falando pelo menos, a possibilidade de que seja votado o distritão e o fundo. Qual que é a aposta que o senhor faz? Vai votar mesmo? Olha, vai mudar mesmo o sistema? Nós vamos ter votações diferentes? A aposta que eu faço hoje é de que não passa o distritão e não passa o fundo, certo? O conjunto das lideranças na Câmara tomou a decisão há cerca de 15 dias, que foi fazer uma votação para tirar do texto da proposta da reforma o valor do fundo. Né? Todo mundo acompanhou, eram os 3,6 bi. Então, já há uma decisão do plenário de que esse valor não constará da proposta do fundo. Isso foi uma estratégia para tornar mais simpática a proposta e angariar mais votos para criar o fundo. Depois a comissão de orçamento se vira para achar de onde que vem esse dinheiro. Então, cria o fundo sem valor e depois resolve. Então, cada dia aparecem ideias para enganar mais a população. A verdade é essa. Porque a hora que fala assim, olha, votou, não tem mais o valor do fundo. É uma estratégia para ter mais votos para criar o fundo. Criou sem dinheiro, mas alguém vai pôr dinheiro nesse fundo. Então tira o peso das costas nesse momento, que está todo mundo olhando, depois deixa para o final do ano, no orçamento, vem votação simbólica. Mas você acha que essas estratégias não vão funcionar? Eu acho que não vão, porque é o seguinte, a população, de modo geral, ela está acompanhando diariamente. Né? A gente não dá um passo dentro da Câmara sem receber uma mensagem questionando a gente, elogiando, cumprimentando ou xingando a gente. Então a população está atenta. População em geral? Ou são assim grupos organizados, movimentos? Tem grupos organizados, mas eu sinto isso dentro de casa. Tá certo? O meu filho todo dia me pergunta como é que está esse negócio. Tá certo? Tá a minha filha de 10 anos, trouxe para mim que no dia da votação da denúncia do Temer, as colegas dela de sala de aula de 10 anos reportou para ela que viu meu voto. Que viu meu voto. Então, assim, eu acho que é claro que a população, por isso que eu falo, nós não podemos perder a tolerância com a democracia. É claro que a população precisa de apontar esse caminho, tá? E agora, não só impedir também o caminho. O que o PDT está achando da reforma política? Qual que é a visão dele, do partido? Enfim, é a sua visão? Representa a sua visão ou não? Não tem unanimidade. Né? A orientação do presidente do partido, né? a discussão, a percepção dele é de que, de fato, o distritão não deve avançar, que o fundo não deveria ser criado. Então, tem orientação partidária nesse sentido. Ocorre que o conjunto dos deputados não tem a mesma percepção, a mesma convicção. E como essa é uma votação como eu disse, as pessoas estão olhando qual que é o melhor caminho para eu continuar nessa estrada, né? A bancada está dividida também.
né? Agora, o PDT tem alguma preocupação com o fim das coligações proporcionais? Porque isso é amplamente usado assim, pelos partidos de forma estratégica. Se tem uma convergência grande dentro do PDT, é de que há de ter um mecanismo de fortalecer os partidos. Certo? Não dá para nós continuarmos pensando que vamos construir políticas, que vai haver espaço para a construção de políticas, de tese, de consolidação de tese, seja para a economia, para o Estado brasileiro, se nós não tivermos uma redução, vamos dizer assim, do potencial de decisão, ou da capacidade de decisão dos partidos. Tem que fortalecer os partidos. O PDT não tem uma posição contrária à existência de partido, somos pluripartidários, né? Mas com uma visão de que reconhecer o direito à criação do partido não legitima o processo de termos aí 40, 50 partidos. Nós precisamos de fortalecer partidos. E nessa perspectiva que está colocado o debate. O distritão, ele mata o partido. Se você admitir o distritão, você vai fazer campanha agora só nome de pessoas. E aí o PDT tem essa visão de que a política, em qualquer lugar do mundo, se organiza a partir de partidos. Então, por mais que os partidos estejam desacreditados, mas esse é o caminho, né? A grande expectativa em algum momento, nós teremos que resgatar essa capacidade dos partidos, de fato, ser a grande referência da construção de políticas públicas no Brasil, como é historicamente assim no mundo inteiro. Agora, deputada, a propósito da crise de credibilidade do sistema partidário, em Minas, um dos principais atingidos pelos escândalos foi o senador Aécio Neves, que é uma liderança do campo político que inclui o PDT aqui no Estado. Não é? O PDT tem uma diferença entre como é que se posiciona aqui no Estado e em nível nacional. Como é que o senhor vê o reflexo disso para as eleições de 2018? O que o PDT deve permanecer nesse campo? Essa discussão já se deu? Olha, o PDT, na eleição de 2014, a coligação nacional não foi com o PSDB, né? Certo ou errado, foi com o PT. No Estado, fez a coligação com o PSDB. Então, essa discussão, do jeito que nós vivemos a política, com esse pluripartidarismo, os arranjos locais, tá certo? Nem sempre vai levar em consideração a figura de uma ou outra pessoa. Né? Mesmo que seja uma liderança tão proeminente no Estado, como foi o senador durante esse período todo? É claro que a posição do senador Aécio hoje, ela não gera a mesma necessidade dos partidos se organizar em torno dele. Né? Você acha que ele perde liderança no Estado? Claro que perde, claro que ele perde, mas acho que ele perde muito mais aos olhos do eleitor. E aí os partidos vão olhar assim, como é que o eleitor está enxergando o Aécio Neves? O que ele representa de peso nessa construção? Para caminhar com ele ou não. Né? É assim, quando se discute aliança, você olha, mais ou menos dessa forma. O PDT, então, deve olhar para os olhos do eleitor? O PDT, para as eleições do ano que vem, a proposta do PDT hoje é ter candidatura própria para o governo de Minas, é ter candidatura própria para presidente da República. Então, nesse momento, né, não falo aqui pela presidência do PDT, o nosso deputado Mário Aringe, mas a orientação partidária, né, para Minas Gerais, todo o debate é na linha de termos candidatura própria para o governo e termos candidatura própria para presidente da República. Então, a figura do Aécio Neves na discussão do PDT nesse momento, ela não é uma questão central. A questão central do PDT de hoje é se viabilizar para uma candidatura própria. Deputado, o senhor foi relator na Câmara da proposta de criação do regime disciplinar de segurança máxima, não é? Que impõe um maior rigor no cumprimento de pena. O que motivou essa proposta? O que motivou é a crise, né, de segurança, de impunidade, uma crise do sistema prisional no Brasil, que nós sabemos que tem duas vertentes. Uma é que esse projeto não resolve, que é a necessidade que o Executivo tenha... Que é a questão de direitos humanos. Não. Para mim, o que menos me incomoda nessa discussão, não pelo desprezo, mas o que menos me incomoda é o debate com os direitos humanos. Esse é um debate... Mas com as condições, com as precariedades, com os perigos... Mas só que os direitos isso humanos... Isso não está em pauta? Só que o debate dos direitos humanos com a condição subhumana dos presídios brasileiros, ela tem que dialogar, não é com esse projeto de lei que nós estamos defendendo, ela tem que dialogar com o Executivo.
Porque as condições precárias do sistema prisional, ela tem a ver com a falta de prioridade do executivo em garantir vagas, em construir novas unidades, em dar eficácia em garantir de fato. Porque nós temos no Brasil hoje 700 mil presos em números redondos. Temos 350 mil vagas. Então nós temos um déficit de vagas para quem já está dentro do sistema de mais ou menos 350 mil vagas. Então, esse não é um problema de legislação. Não é a legislação fraca ou forte que faz isso. É o Estado brasileiro que não priorizou a construção de unidades. E nós temos, pelo registro do Conselho Nacional de Justiça, 900 mil mandatos de prisão em aberto. Ou seja, pessoas que já foram condenadas e que estão com mandado de prisão para ser cumprido. Só em Minas Gerais, em torno de 50 mil. Então, essa deficiência não é um problema de legislação. Não tem lei nenhuma que proíbe que o Executivo construa mais unidade prisional. Inclusive para o sócio-educativo também, que é uma deficiência enorme de vaga. Então, esse problema que é grave, das condições subhumanas dos nossos presídios, ela dialoga muito mais com a ação do Executivo em garantir unidade prisional e garantir recurso para poder funcionar. Agora, tem uma questão também aí, então, assim, em relação a que tem a ver também com vaga, que é um contraponto, que é muita gente que está no sistema prisional que já devia ter sido libertada e que o judiciário não dá vazão. Exatamente, o problema é que o sistema nosso ele é tão ruim que não tem nenhum secretário de sistema prisional no Brasil, nem o DEPEN, né, que é do governo federal, que consiga falar exatamente quantos presos provisórios são. E até porque não há um controle, não há um sistema nacional que controla isso, para dizer o seguinte, olha, eu tenho um preso provisório, mas ele é provisório em um crime, mas ele é condenado em outro. Então, se você tem um preso... É desarticulado, essas informações são desarticuladas. Então, assim, fala-se em 40% dos presos provisórios, mas ninguém tem condições de afirmar. Realmente é 40% que estão lá, que não tem nenhum trânsito julgado. Ele tem uma condenação, transitado e julgado por um, e está respondendo provisoriamente por outro. Então, ele é um preso provisório no crime, mas no outro ele está condenado. Então, se esse número carece de um trabalho. Mas, voltando para o nosso texto, sim, nós enxergamos que há necessidade de alterações significativas na legislação no que diz respeito a instrumentalizar o Poder Judiciário e o Executivo, os gestores, para fazer um controle melhor da execução da pena. O nosso projeto... Isso vale para qualquer tipo de pena? Qualquer tipo de pena. O nosso texto é um projeto que veio do Senado e que na Câmara recebeu mais 40 projetos. Então eu fui relator desses 42 projetos pensado. E eles propunham basicamente o seguinte, criar esse regime que ficou definido como regime disciplinar de segurança máxima, alterar os critérios de progressão do regime de pena e ter uma atenção com a questão da comunicação nos presídios. Então, o texto dialoga com esses 3 pontos, basicamente. No que diz respeito ao o regime disciplinar de segurança máxima, ele é uma evolução, se é que pode chamar assim, do RDD, que é um regime disciplinar diferenciado, que foi criado lá em 2003, e que vincula ao comportamento do preso, não vincula ao crime que ele cometeu. Então, toda vez que eu falo, eu dou o mesmo exemplo. Um ladrão de galinha recalcitrante tem muito mais chance de ir para um RDD do que um marcola comportadinho. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Além de criar esse regime, que ele tem mais restrições que o RDD, e cujas restrições pode ser aplicada... RDD... Regime disciplinar diferenciado, que já existe em lei. Tá? Em Minas Gerais não tem nenhum no RDD. Tá? O RDD é de 360 dias, 1 ano. Esse novo regime, se aprovado, ele vai permitir até 4 anos de restrições e restrições severas. E nós estamos vinculando a prática de alguns crimes, quais sejam a prática de crimes hediondos, a função de comando, de liderança em facções criminosas e organizações criminosas. Né? Nós saímos daquela condição de participar, de integrar, porque você pode ter alguém que ele integra uma organização criminosa, ele entrou ontem, foi forçado, foi batizado, mas nós queremos aquele que tem função de comando, de liderança na organização criminosa. Há aqueles criminosos que matam também policiais. Então estão criando vínculo com alguns crimes que ele pode, ainda que numa prisão cautelar, já ser colocado no regime disciplinar de segurança máxima.
Estamos também vinculando a um conceito que estamos tentando criar nesse projeto, que é da reiteração criminosa. Hoje nós temos a figura da reincidência. A reincidência ela se caracteriza quando há o trânsito julgado. Então demora 10 anos, 12 anos, 15 anos para caracterizar uma reincidência. Na reiteração criminosa, nós estamos criando um conceito que é uma segunda condenação em primeira instância. Então, se eu estou cumprindo pena e respondi por mais um, fui condenado em primeira instância por um crime de violência que tenha a violência contra a pessoa ou crime hediondo, também é um pressuposto que eu possa ir para esse regime, esse novo regime. Está acabando o nosso tempo? O nosso tempo, na verdade, já acabou. Eu sei que a conversa é extensa, o senhor tem muito a dizer sobre isso, mas só para a gente finalizar a ideia aqui, quais são as chances desse projeto avançar? Olha, eu acho que eu diria hoje, 80% de chance, porque eu não tirei isso da minha cabeça. Ele está agora, ele saiu da comissão, já foi relatado. Está pronto para o plenário. E como eu fiz um esforço de ampliar bastante o debate, incluir muitos órgãos e pessoas para construir esse texto, então aumenta a chance. E eu estou fazendo um trabalho de formiguinha com os deputados para poder também conseguir adesão a esse projeto. Deputado, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundo Político. Prazer é nosso. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado federal Subtenente Gonzaga, do PDT. Falamos aqui de muitas coisas desse projeto que ele acaba de relatar na Câmara, mas também sobre esse clima em Brasília depois dessa confusão em torno dos novos áudios, das novas gravações de Joesley Batista, do grupo da JBS, enfim, e como é que os aliados de Temer estão vendo isso lá na Câmara dos Deputados. Falamos aqui também de reforma política e contamos aqui com a presença do deputado para nos contar o que está acontecendo, qual que é esse clima nesse momento na Câmara. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.